Saúde aos irmãos, amados, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 3. Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou ler todo o capítulo, mas pela graça do Senhor, nós vamos expor apenas os versos 8 até o verso de número 15. Então, eu lerei todo o capítulo de Gênesis 3, mas hoje iremos expor versos 8 a 15. Então, peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura da palavra, pois esta é a palavra do nosso Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão diz: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita és a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela um sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida,
e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bondoso Deus e Pai, tenha misericórdia de nós. Esta é a palavra da vida, Senhor. Como ela é válida e útil para nós ainda nos nossos dias, e sempre será, ela é eterna como Tu. Ó Senhor, nós Te rogamos ajuda, que fales conosco através da Tua palavra, que o Senhor aplique, ó Deus, de forma que nós possamos experimentá-la, provar e ver que o Senhor é bom, provar dela e ver que de fato ela é verdade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a reconhecer nossos pecados, que o Senhor transforme, edifique o Teu povo, e que o Senhor converta o coração de alguém que porventura aqui estiver e não Te conhecer. É no nome de Teu bendito Filho, ó Pai, que nós Te oramos. Amém. Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente as histórias de criança, elas sempre têm um herói. Elas sempre têm alguém que sofre e diante daquele sofrimento, aquela pessoa é destacada e se mostra o herói que vai salvar alguém de algum mal, que vai salvar alguém de um bicho feio, um dragão, um zumbi ou alguma coisa do tipo. De onde é que vários autores tiram essa ideia? Se não exatamente aqui desse texto. Sim, é verdade que eles não leem esse texto bíblico para que então construam histórias como essa. Mas a verdade é que está na alma, está no HD, está no DNA de todo ser humano este fato que aconteceu com os nossos primeiros pais. Não tem para onde fugir. O homem carrega consigo e volta e meia ele retorna a momentos como esse, ele retorna a uma ideia de que alguém faz o mal e de que ele então precisa de um Salvador que é maior do que ele. Ora, meus irmãos, nós olhamos para esse texto de Gênesis 3, ele é uma unidade, por isso lemos de uma vez nesse segundo sermão, e vemos aqui como depois desta conversa tão maligna com a serpente, que os nossos primeiros pais não deveriam ter tido com ela, nós vimos como eles, na verdade, como Adão, ele deveria ter tomado a frente, ele deveria ter protegido a sua esposa, mas ele estava ali do lado, ele deixou que tudo acontecesse. Nós vimos como a serpente, Satanás, que se apossou de um animal de fato ali, ele se coloca no lugar de Deus. Perceba, é astuto de fato, porque ele questiona o que Deus disse, questiona a verdade, mas automaticamente ele coloca a mentira no lugar da verdade, e essa mentira que passa a ser a verdade na mente de Adão e de Eva. Então Satanás, nós vimos, é como de fato disse o teólogo Van Groningen, ele é um parasita. E de fato, a mentira, ela não existe por si só, ela precisa da verdade. Da mesma forma que um parasita, ele precisa de um outro ser vivo para que ele consiga viver. Assim é Satanás, assim é a mentira. E então aqui ele se colocou no lugar de Deus. E então quis estabelecer a mentira como verdade.
Qual foi a consequência disso tudo? É isso que nós vamos ver nesse texto. Quando nós pregamos Gênesis de uma vez só, como uma só unidade, nós vimos que Deus fez tudo muito bom. Mas o homem se fez continuamente mal, por si só, pela sua própria vontade. E é exatamente aqui que tudo muda. Aqui nós vemos como o homem se fez mal. E, em primeiro lugar, nós vamos ver que o homem foge de Deus para não confessar seu pecado. Este é o nosso primeiro ponto. Dos versos 8 até o verso de número 13, nós vemos aqui que o homem foge de Deus para não confessar os seus pecados. Em segundo lugar, nós vemos que Deus se aproxima do homem para prometer vitória contra Satanás e o pecado. São dois pontos, são dois momentos neste sermão que eu desejo que fique na mente de cada um de vós. Em primeiro lugar, o homem foge de Deus para não confessar os seus pecados. Volte seus olhos para o verso de número 8 do texto sagrado, o qual diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja, aqui Deus então vai se aproximando deles. Há muito debate sobre o que de fato significa isso, se foi um vento, né? Porque de fato aqui a palavra do original é essa, ou se de alguma forma Deus fez saber que ele estava se aproximando, se foi o final do dia, se foi meio-dia. Meus queridos, o que importa é que de fato Deus se aproxima e eles percebem. Eles percebem. Deus andava no jardim pela viração do dia. Eles percebem Deus se aproximando. E diz o texto que eles se escondem da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Eles se escondem mais uma vez. Para onde é que o homem pode se esconder de Deus? O salmista disse: se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. E abismo ali também pode ser entendido como onde estão os mortos. Deus está em todo lugar. Deus estará no inferno. Ninguém pode fugir da sua presença. Mas o homem e sua mulher, eles pensaram que podiam fugir. O texto é irônico, na verdade, para dizer que eles se esconderam, porque ninguém consegue se esconder da presença do Senhor. E aqui nós vemos que, mais uma vez, tomando as palavras de Edward Welch, acerca do temor, porque diz o texto que eles temeram. Adão diz, respondendo à presença de Deus, a pergunta de Deus, que ele teve medo. Verso 10 diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eles perceberam Deus se aproximando e tiveram medo. E nós vemos que o temor de homens é exatamente uma versão falsa do temor de Deus. Porque quando alguém consegue simular alguma coisa que ele não é, visando ser agradado pelos outros, visando agradar os outros, ele está cometendo o pecado de temor de homens. Ele tem medo do que vão pensar. Ele tem medo de como irão vê-lo. Mas essa é uma falsa versão do temor de Deus, porque o temor de homens nós temos como manipular. Nós fazemos algo e esperamos uma resposta daquilo que as pessoas vão pensar de nós. Mas o temor de Deus, ninguém tem como manipular. O temor de Deus é terrível. Ele vê todo o nosso coração. O temor de homens é uma versão falsa do temor de Deus. E nós vemos aqui que o homem ele tenta manipular por aquilo que ele faz. Ele faz uma roupa de folhas para se esconder de Deus.
Isso não resolve. E o que ele faz? Ele tenta se esconder atrás das árvores. Mais uma vez, ele faz algo para tentar resolver o seu pecado, o seu problema. Isso está no DNA de cada ser humano. Aqui então há um temor, mas há um temor pecaminoso. É um temor pior do que o temor que as crianças sentem quando elas fazem algo de errado e elas sabem que elas vão ser corrigidas, que elas vão ser disciplinadas. E o que elas fazem? Por vezes, elas fogem, elas se escondem. Elas sobem para o andar de cima, elas saem para um esconderijo, elas fazem alguma coisa, porque elas sabem que quando seus pais descobrirem, elas vão ser corrigidas. Mas perceba, a relação entre filho e pais, ainda que tenha esse temor, o filho sabe que ele não será destruído pelos seus pais. Não era esse temor que estava no coração de Adão e Eva. Eles pensavam que iriam ser destruídos. Eles já tinham sido avisados. Deus disse: se comeres do fruto, certamente morrerás. Eles então têm um medo servil, um medo de ser destruído, um medo de Deus como juiz, a ponto de fulminá-los a qualquer momento. E nós sabemos que em Cristo, onde Deus é revelado, onde é revelado o seu amor, de forma tão abundante. 1 João 4 diz, no verso 18, o amor lança fora todo medo, todo temor. É por causa do amor que nós fazemos o caminho inverso, ao invés de se esconder e fugir de Deus, nós nos aproximamos dele. É o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma justiça, mas ao invés de fugir dele, nós nos aproximamos como uma criança que vai para os braços do seu pai e da sua mãe. Mas ainda não tinha sido revelado o amor de Deus a Adão e Eva. Eles fogem. Tive medo e me escondi. Aqueles então se escondem mais uma vez atrás das árvores. E então Deus procura o homem, mas sem sucesso de arrependimento. Aqui Deus vai até ele. E é sempre assim, meus queridos. Nós, inclusive, temos a leitura da palavra no culto. O primeiro momento do culto é a leitura da palavra. A ideia é que nós nos sintamos convocados, chamados por Deus. Ele chega até nós e Ele fala conosco. Não é que é pecado ter uma oração em primeiro lugar no culto, mas a leitura em primeiro lugar nos lembra, inclusive, o que está acontecendo aqui. O que acontece aqui, primeiramente, Deus, Ele sempre vai até o homem que pecou. É sempre assim. O homem peca e ele não vai até Deus, é Deus quem vai, de forma graciosa, com perguntas graciosas. Deus poderia ter destruído completamente. Ele disse: se comerdes do fruto, certamente morrereis. Mas ele vem até o homem de forma maravilhosa e ele faz perguntas. Perguntas graciosas. No verso 9, ele pergunta ao homem: onde estás? Onde estás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Nós vemos aqui que Deus faz perguntas, não com a intenção de descobrir a resposta delas. Satanás também fez perguntas, sem a intenção de descobrir a resposta. A pergunta de Satanás, na verdade, não era uma pergunta. Tinha por detrás a intenção de mudar a verdade em mentira. Mas a intenção de Deus não é maligna. É verdade que ele pergunta e ele já sabe a resposta. Mas o efeito, na verdade, não é mudar Deus, é que o homem tem a oportunidade de confessar o seu pecado. E é esse o nosso primeiro ponto. O homem foge de Deus para não confessar o seu pecado.
Deus vai até ele. Deus faz perguntas graciosas. Ele pergunta: onde estás? Dando a oportunidade que o homem se arrependa. E Adão então responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus então responde com uma outra pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? A pergunta é: quem te deu conhecimento? Você adquiriu o conhecimento do bem e do mal? Daquele fruto que eu disse que não comesse? Quem te fez saber? E cada vez mais que Adão responde, ele se complica. Ele mesmo vai revelando o seu pecado, a desobediência do seu coração. E então, o homem demonstra, antes o homem tinha demonstrado amor e abnegação à mulher. O homem então olha para ela quando Deus traz, e ele demonstra o quanto ele desejava e o quanto ele ia cuidar dela. Ele olha para ela e diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ele faz uma declaração de amor à sua esposa. Mas o que acontece agora? No verso 12, quando ele é perguntado se ele comeu do fruto, e mais uma oportunidade de confessar o seu pecado. É a segunda. Ele diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele coloca a culpa em Deus e na esposa. Antes ele demonstrava amor e proteção para com ela. Agora ele está apontando o dedo para ela. Exatamente como as crianças fazem quando os pais perguntam para ela o que elas fizeram. E ela já vai respondendo: não fui eu. Foi ele. Foi ela. Assim então Adão também faz. Ele aponta 2 dedos, um para o Senhor e um para a sua esposa. E é interessante como que Deus vai perguntando. Agora ele se volta para a mulher, no verso número 13. E é interessante como Deus não questiona a fala de Adão. Parece que ele acredita em tudo que Adão está falando. Mas a verdade é que o Senhor Deus está sendo aqui de forma sábia, inteligente. Ele está expondo o pecado dos dois ao mesmo tempo. Ele está tanto dando a oportunidade de confissão, mas eles rejeitam. E então eles estão expondo seus pecados. No verso 13, então, o Senhor se dirige à mulher e diz: que é isto que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quase que ela diz: a serpente que o Senhor fez. Como Adão que disse: a mulher que tu me deste. A serpente me enganou e eu comi. Ela não diz: eu quis comer, mas a serpente me enganou. E mais uma vez Deus não questiona o que a mulher diz. E segue-se então até o verso 14. E aqui está o nosso segundo ponto. Sim, em primeiro lugar, nós vimos que o homem foge de Deus para não confessar o seu pecado. Em segundo lugar, nós vemos que Deus se aproxima do homem para prometer vitória contra Satanás e contra o pecado. No verso 14, então, Deus se dirige à serpente. E aqui ele não faz uma pergunta. Porque não há espaço de arrependimento. Não há chance de arrependimento para Satanás. Há espaço e chance de arrependimento para o homem, mas não para Satanás. Então ele já se dirige, e aqui, se você pode perceber, é como que um tribunal, em que Deus está apurando os fatos. Ele não está sendo enganado, mas ele está como um juiz perguntando, de forma sábia. E agora ele vai proferir a sentença para a serpente. Ele vai proferir a sentença para a mulher, e nós iremos ver
essa sentença, juntamente com a sentença do homem, no próximo sermão. Ele é o grande rei, e aqui agora ele está julgando. No verso 14, então, ele diz à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu não sei se você percebeu, mas lá em Gênesis 1:24, volte lá. Gênesis 1:24. Diz o texto: disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, e répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Mas antes, no verso de número 21, diz: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. No quinto dia, Deus cria os animais que se rastejavam. E no sexto dia, Ele cria os animais domésticos e animais selváticos. E o texto diz que a serpente era um animal selvático. Ela não se rastejava. Nós não sabemos e não precisamos saber como é que a serpente se locomovia antes da queda. Mas agora nós percebemos que ela irá se rastejar por toda a vida, esse diz o texto. E esse juízo é humilhante. Diz o Senhor Deus: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. É humilhante, o contexto nos ensina isso, porque Deus vai falar também ao homem: porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus coloca o homem como uma pérola da criação, mas ele o toma do pó. Como vimos que Thomas Watson diz, o homem é pó colorido. É um pó arrumado. É pó. E agora a serpente irá comer pó por toda a sua vida. Ela, perceba bem, tanto ela quanto Satanás, que se apossou dela, estão sendo julgados e recebem punição. Mais uma vez, essa aqui não é uma serpente ilusória, não é uma forma figurada de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, falar. Há uma serpente, Deus está se dirigindo à serpente, que falou de forma extraordinária. E agora Deus se dirige a ela falando também. E ela recebe punição. Ela vai rastejar e vai comer pó todos os dias da sua vida. Mas no verso de número 15 nós vimos a punição que Satanás recebe. Diz no verso de número 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há dois sentidos que devemos entender aqui, que Deus está falando. O primeiro é um sentido mais estrito. Aliás, um sentido mais amplo. Ora, é verdade que Deus estava falando aqui com a serpente, representando aqui Satanás, que tinha tomado a serpente. É verdade que Deus está trazendo aqui uma punição diretamente para ela. Na verdade, aqui está uma punição estrita para a serpente. E falando da mulher, ele então está trazendo uma bênção. Na mesma medida que ele traz uma maldição para a serpente, para Satanás, ele traz uma bênção para a mulher. Há um sentido aqui estrito. Mas há um sentido amplo também. Quem são as descendências? A descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente são exatamente todos aqueles que ainda permanecem enganados por Satanás. Deus estabelece no mundo dois tipos de pessoas. É interessante como o Evangelho tem uma visão eterna. E muitos gastam a sua vida olhando para a humanidade
e vendo uma divisão meramente terrena e temporal. Muitos gastam a sua vida olhando para a humanidade e, por exemplo, vendo dois tipos de pessoas, como o marxismo aponta, o patrão e o proletariado. E gastam a vida nessa ideia de que ou você é alguém que explora, ou você é alguém explorado. E há uma grande guerra se gastando por algo meramente temporal. É isso que o marxismo faz. Satanás usa essa ideologia antibíblica para fazer com que os homens percam tempo naquilo que não é a verdade. Mas Deus estabelece dois tipos de pessoas, não patrão e proletariado, ou qualquer outro tipo de dois grupos. Deus estabelece duas descendências, esses são os sentidos amplos. Aqueles que são enganados estão nas trevas, e aqueles que são descendentes da mulher. Aqueles que são filhos da igreja, que acreditam nesta palavra, que é chamada pela teologia de proto-evangelho. O evangelho já está aqui, ele não começa na nova aliança, ele não começa no evangelho de Mateus, ele já está aqui. E aqui nós vemos, meus irmãos, como de fato Cristo é aquele que é o descendente da mulher por excelência. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quando nós olhamos para a narrativa de Gênesis, nós percebemos que em Abraão, depois de ter feito o dilúvio, e o pecado continuado, então os homens depois do dilúvio fazem a Torre de Babel, Deus deixa de lado tudo isso e ele recomeça com Abraão. E ele diz a Abraão: eu farei com que você seja pai de multidões. Eu abençoarei a tua descendência. É a mesma promessa de Gênesis 3,15. E que descendência é essa? Paulo explica. É Cristo. É a semente. É o descendente. É ele que é o filho da mulher. E é por isso que várias e várias mulheres na antiga aliança sofriam, como Ana, que não tinham filhos. Não era uma visão meramente, não era um mero desejo de ter filhos, o que já é bom, já é maravilhoso. Mas elas sofriam porque elas aguardavam esse descendente. E elas queriam ser a abençoada, a bem-aventurada. Queriam gerar esse descendente. É por isso que Ana chora e geme ali, diante do sacerdote. E Eva vai fazer a mesma coisa. As mulheres vão lutar, e elas vão sofrer quando elas descobrirem que elas são estéreis. Perceba que a maternidade não é algo meramente terreno. A maternidade é algo espiritual. Porque Deus promete que ia colocar, e ele estabeleceu assim, uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Entre Cristo e Satanás. Entre a igreja e os ímpios. Ele não é o filho de Davi? Não é assim que começa o evangelho de Mateus? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o descendente que Deus prometeu.
E nós poderíamos abrir vários e outros textos. Ele não é apenas o descendente de Abraão, mas Deus prometeu que o descendente de Davi também estaria no trono e reinaria eternamente. Quem é o homem que vive eternamente, senão o Senhor Jesus? Mas nós olhamos especialmente, meus queridos, para Apocalipse. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Verso 7. Aliás, verso número 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher grávida, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, não só a mulher. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. É algo horrível, é algo feio, terrível. Exatamente como nas histórias de crianças. É algo maligno. Continua o texto do verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ora, esse texto faz alusão exatamente ao Salmo de número 2, que o Senhor diz: eis que tu és o meu filho, e eu te pus sobre o monte de Sião, com vara de ferro as regerás. E eis que te dei as nações por herança, com vara de ferro as regerás. E o seu filho, verso 5, foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O que acontecia com os filhos do povo da aliança? O que aconteceu com Moisés? Senão que naqueles dias Faraó mandou que matasse todo o homem. E pela graça de Deus somente, Moisés foi guardado. O que aconteceu nos dias de Cristo? Senão que ele mandou matar também a autoridade, todo menino que nascia. E mais uma vez o Senhor Jesus é guardado. Não é exatamente o que relata o Apocalipse. Esse grande dragão que é Satanás, que vai para tragar o filho da mulher. E o que acontece? Diz o texto que a mulher, porém, fugiu para o deserto. Exatamente como aconteceu com Moisés, com José e Maria, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 anos. Ora, meus irmãos, esse descendente é exatamente o nosso Senhor Jesus. Toda a história fala dele. Não foi exatamente isso que ele disse aos discípulos no caminho de Emaús? Ele estava com os discípulos e mostrou o que estava escrito dele na lei, nos profetas e nos escritos, ou salmos. Toda a história. Não é isso que exatamente temos visto nessa exposição de Gênesis? Que cada história diz respeito a uma história maior. Todas as histórias, em todos os locais, em todos os tempos, falam de um jeito ou de outro acerca de uma só história. Todo filho que nasce, de uma forma ou de outra, fala acerca desse descendente. Toda história de herói, todo pai que é um herói para o seu filho, é uma imagem de Cristo, o herói que nasceu da mulher, para matar esse dragão, para pisar, para ferir a cabeça da antiga serpente.
Não é isso que nós vemos também lá em Romanos 16:10? Abra sua Bíblia. Romanos 16:10. Toda a Escritura está cheia deste Evangelho, aqui anunciado pela boca do próprio Deus. Aliás, 16:20. Romanos 16:20. E o Deus da paz, em breve, esmagará, ferirá, debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ele já veio, o Senhor Jesus já veio. E esmagou na cruz a cabeça da serpente. Ele diz: eis o príncipe do mundo. Não é uma luta entre o bem e o mal, como se os dois tivessem a mesma força, mas sim há um rei dos reis e um príncipe deste mundo, o qual o homem deu poder quando pecou. Mas nós olhamos para Colossenses. Abra sua Bíblia lá. Capítulo 2. Colossenses capítulo 2. No verso de número 15. Diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele é como este grande herói, e na cruz mesmo, ele venceu o príncipe desse mundo, ele esmagou a cabeça da serpente, ele saqueou o império das trevas, ele tomou as almas que começaram a ser entregues a Satanás ali no Éden. Ele fez exatamente aquilo que Adão e Eva não podiam. Estavam tentando fazer quando coseram folhas e depois se esconderam atrás das árvores, tentando acabar com a dívida que havia entre eles e Deus, tentando impedir o juízo, tentando resolver o problema. Ele destruiu a serpente. Mas Romanos 16:10 diz que em breve Deus esmagará a cabeça da serpente. Ele esmagou ou ele ainda esmagará? E a resposta é as duas. Ele esmagou. Ele inaugurou o seu reino. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas ele diz ainda que está próximo o reino dos céus. Ele golpeou exatamente como um lutador de boxe. Ele deu um golpe certeiro no seu oponente. Mas ainda há alguns golpes a serem dados, mas está certo que o inimigo está derrotado. Todos veem que não há mais chance. E ele está golpeando e golpeando até que chegue aquele último dia. Toda a arquibancada grita, já vendo a vitória deste grande herói. Ora, meus queridos, há muitos textos que nós poderíamos abrir aqui. O Salmo 91, por exemplo, abra a sua Bíblia. Tão usado e tão pouco entendido. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Quem é esse? Senão aquele que unicamente viu a Deus e estava com Ele e dele veio. Só há um que por excelência habita no esconderijo do Altíssimo. É Cristo. Não sou eu e nem você.
Mas talvez você diga, mas como assim? Eu sempre aprendi que eram todos. O texto segue. Até Satanás reconhece que esse salmo fala de Cristo. Diz o verso número 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não são essas as palavras que Satanás diz lá no deserto? O próprio Satanás diz, está escrito. O próprio Satanás reconhece que estas palavras dizem respeito a Cristo. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E o verso 13 então diz, essa é a parte que Satanás não cita. E é óbvio, porque ele é o que seria derrotado. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pisará, ferirá a cabeça dela. Ora, meus irmãos, nós vemos aqui, voltando ao nosso texto, em Gênesis 3, versos 8 a 15, duas partes. Foram os dois pontos que vimos nesse sermão. Em primeiro lugar, o homem foge de Deus para não confessar o seu pecado. E em segundo lugar, apesar disso, Deus se aproxima do homem para prometer vitória contra Satanás e contra o pecado. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas? Em primeiro lugar, não tente vencer o seu pecado pela sua própria força. Você não tem poder. Não pense que a vitória contra o pecado e Satanás é por por medidas que você estabelece, é por músicas que vocês entoam ao Senhor, é por vir ao culto, ou seja lá qualquer outra atividade que vocês possam exercer. Isso não tem poder algum contra o pecado, se for feito confiado no próprio braço. E quando nós fazemos e nos debatemos, irmãos, contra o pecado dessa forma, nós esquecemos do nosso herói. Nós esquecemos do Senhor Jesus. Nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é homem como nós, mas Deus eterno. É verdade que os meios de graça, eles têm poder. É verdade que quando cultuamos ao Senhor, nós somos fortalecidos e vencemos os nossos pecados. Isso é claro pelas Escrituras. Mas isso acontece quando nós confiamos no Senhor Jesus. Qual tem sido o pecado que talvez você olhe para ele e diga, eu não consigo? Você tem que olhar para o Senhor Jesus. Esta palavra que saiu dos lábios de Deus é verdade. O primeiro golpe já foi dado. Ali na cruz. Ele golpeou não somente a Satanás, ele golpeou a serpente, o pecado. Ele golpeou o desejo de quebrar a lei de Deus. Ele golpeou o desejo de se colocar no lugar de Deus. Talvez você tenha vivido dias abatidos. Talvez você tenha entrado num loop, num círculo, em que você está cansado por causa de algum pecado. Você reconhece que isso ofende ao Senhor, mas você continua pecando, e a sua visão está baixa, e você não consegue olhar para cima, você não consegue continuar. O que falta é que você olhe para Cristo. O que falta é que essas palavras ditas aqui em Gênesis
elas estejam em seu coração. Elas não sejam apenas palavras ditas para a igreja de uma forma geral, mas elas são ditas exatamente para você, de uma forma particular também. O Senhor Jesus vence o pecado. E é isso que nós devemos confiar pela sua palavra. Mas, em segundo lugar, uma segunda forma de aplicar esse texto é exatamente aos maridos e esposas. Muitas das lutas no casamento, são porque alguém tenta achar o culpado e não resolver o problema. E não é exatamente isso que nós experimentamos? Talvez você diga, não, eu não. Sim, todos nós, em alguma medida, procuramos o culpado e dizemos, isso aconteceu porque você fez isso. Apontando o dedo exatamente como Adão. E Eva também apontou o dedo para a serpente. Quando, na verdade, o que devemos fazer, meus queridos, é ir no outro sentido. Um marido, especialmente falando, é aquele que assume a culpa e a responsabilidade. Foi isso que Cristo fez. Ele assumiu a responsabilidade de um pecado de vários pecados que ele não cometeu. Nós, maridos, em algum grau, nós temos participação nos pecados e nos erros que acontecem em nosso lar. Nós podemos não ter a culpa da transgressão, mas temos a responsabilidade. A vida está compartilhada, irmãos. Nós somos uma só carne. Não vale a pena achar o culpado. Resolvam o problema. Achem aquilo que está acontecendo de errado. Se santifiquem e sigam. Quando vocês tentam achar o culpado apenas, vocês entram num labirinto e vocês menos percebem. Quando vocês menos percebem, vocês não estão atrás de resolver o problema. Crianças, é exatamente isso que vocês também devem fazer com seus irmãos. Não apontem o dedo para o lado. Confessem a culpa. Não saiam correndo para contar aos pais aquilo que o seu irmão fez. Ajude-o. Confronte-o com o seu pecado. E em último lugar, meus irmãos, nós devemos aprender a confessar os nossos pecados. Não é um mero momento apenas dizer, eu tenho que confessar os meus pecados, Senhor, eu fiz isso e aquilo, como fazemos no culto. Por vezes, que nem mesmo, como bem disse o presbítero Bessa, faça uma retrospecção. Examine o seu coração. Quando você diz, Senhor, me perdoe, você está considerando de fato as suas transgressões ou é meramente para dizer, Senhor, me perdoe e se livrar deste momento de confissão de pecados? Há uma confissão sincera. Quando Deus nos aperta pela sua palavra, lá no fundo, irmãos, por vezes, nós não estamos arrependidos. E a prova é que nós voltamos ao pecado mais uma vez. Como alguém já disse, nós devemos nos arrepender do nosso arrependimento. Essa confissão não é meramente de boca. Deus estava olhando para o coração de Adão e de Eva
E eles não confessaram. Mas aqui nós vemos a graça de Deus. Mais uma vez, como agora, Ele sabe o seu pecado. Ele sabe que você deixou a palavra dEle. Você disse que iria obedecê-lo, mas você não obedeceu. Ele sabe o caminho que você tem andado, mas mais uma vez Ele está se aproximando de você, como Ele fez com Adão e Eva, e está te dando a oportunidade de confessar e dizer: Senhor, eu quebrei a tua lei. Eu amei mais a mim do que ao Senhor. Eu quis ficar no lugar do Senhor. Me perdoe. O Senhor é maravilhoso e bom. E eu quero andar em teus caminhos. Confesse os seus pecados. Seja essa uma prática diária em sua vida. Ensine isso aos seus filhos. Que o Senhor nos ensine, irmãos, acerca dessa grande vitória que o Senhor Jesus obteve por nós na cruz. E ela é vivida através da confissão de pecados. Que você ande mais fortemente nos caminhos dele, olhando para este grande herói que o Senhor Deus nos providenciou, e não confiando no seu braço. E que você se afaste do pecado, aquilo que é a desgraça da humanidade, aquilo que começou lá em Gênesis 13, e ainda hoje nós temos o efeito disso. Que Deus nos abençoe. Amém.